Meu nome é Ivan Parente, sou ator, cantor, dublador, diretor. Nasci em São Paulo, não precisamos falar de datas, né? Obviamente. 22 de dezembro de algum ano qualquer aí. Faço isso há mais ou menos 24, 25 anos. Trabalho com arte, com música, com teatro, com dublagem. Gosto muito do que eu faço, muito, muito mesmo. É uma coisa que desde criança eu faço. Tentei fugir algumas vezes com publicidade, com outras coisas, mas quando eu vi, estava sempre sugado pelo teatro. Onde tudo começou. A minha família, ela já tem um histórico meio musical, né? Eles tinham uma orquestra, chamava Orquestra Parente. Meu tio tocava bandoneon, meu outro tio tocava violão, outro tocava pandeiro, outro tocava bateria. Então eles tinham uma coisa com música. E eu cresci numa família italiana e espanhola, né? Dentro de casa, sempre nas festas, com música dentro de casa. E isso realmente sempre me chamou a atenção. Não era uma coisa, eu cantava nas festas, não. Eu via os meus tios, minhas tias, meu pai, às vezes minha mãe, minha avó cantando. E de repente um dia eu acordei para isso, eu ganhei um violão, comecei a compor com ele. Pegava as poesias que meu pai fazia, meu pai escrevia poesia, para minha mãe inclusive, chegou a fazer algumas versões de Elvis Presley, sabe, de algumas daquelas de Beatles, e cantava para minha mãe, era sempre uma ode para minha mãe. Aí eu comecei a pegar essas canções com ele e a gente começou com uma parceria meio junto, sabe? Aí, aos poucos, eu comecei a fazer as minhas próprias, aí comecei a cantar, fiz curso de canto, de música, e isso me pegou de uma forma que foi difícil para mim falar assim, eu vou parar com isso tudo, né? Porque a gente ouve, né? A música, o teatro não dá dinheiro, né? A gente isso não é a profissão. Qual que é o seu plano A? Então eu fui atrás do meu plano A, que foi publicidade e propaganda, me formei em publicidade e propaganda, mas no meio disso encontrei Fernando Anitelli no meio dessa faculdade e Fernando me chamou para cantar de novo, lá por 91, 92. A gente montou banda e aí eu conheci o Jarbas Homem de Melo, que já me apresentou o povo de musical, e em 96 eu estreiei meu primeiro musical. Meu chefe olhou para minha cara e falou assim, olha, você é muito bom no que você faz, Ivan, mas você é melhor no palco. Eu tô te dando um mês para você resolver tua vida, se você quer ficar aqui ou você quer ir pro teatro musical, ou pra música, pra arte. E aí, desde 96, depois de muito tempo, eu parti e nunca mais saí desse lugar, dessa ilha linda. A primeira coisa que faz a gente tirar o pé do acelerador com relação à arte é o incentivo, né? Das pessoas e o incentivo velado da família. É legal o que você faz, né? Mas o que você está trabalhando no que mesmo? É meio sem pensar que as famílias fazem isso, né? Inclusive, na terapia, todo mundo resolve essas coisas, né? Muito tempo depois, quando percebe ou faz terapia. Que a gente ouve essa vontade que a família tem que você tenha uma outra profissão para que você não fique na rua da amargura. Eu sempre vivi do meu trabalho, claro que teve o apoio deles, mas nessas horas eu tinha um pouco vontade de, não, eles têm razão. E numa dessas eu realmente fui fazer publicidade e propaganda ao invés de fazer teatro ou música, fazer uma faculdade de teatro ou música, uma EAD, né? E fui um pouco covarde nesse sentido. Mas esse meu chefe da PME, lá quando eu trabalhava na PME, uma empresa de propaganda, me jogou nesse precipício e falou assim, pelo amor de Deus, você sabe, você canta bem, você já vi que você interpreta bem, o que você está fazendo aqui, meu? Assim, ou é isso, faz alguma coisa. Meus pais quase morreram, meu pai sempre me incentivou, mas com aquele meio assim, olha, toma cuidado, você vai dar esse voo, mas toma cuidado. Todo mundo ficou meio desesperado. Mas você vai largar esse emprego te dá uma... Realmente era um emprego muito bom, me dava um dinheiro bom. Não adianta, quando o chamado vem, você... Para qualquer profissão eu sinto assim, quando você acorda de manhã e fala assim, nossa, tô indo trabalhar, tá tudo certo. Quando você acorda com a olheira aqui, não tem felicidade que faça você te ajudar a levantar para trabalhar. Todos são muito desafiadores, realmente todos são fora da minha zona de conforto, assim, essa foi, acho que, minha grande sacada, assim, pegar personagens, ou a sorte, nunca digo que é só sorte, né?
Às vezes o diretor fala assim, não, esse daí meio que se joga nas coisas. Mas eu acho que a personagem que mais me chamou a atenção por todas as camadas que ele tinha foi o Homem da Poltrona em 2013, quando o Miguel Falabella me chamou para fazer A Madrinha Embriagada. Era uma personagem que falava sobre uma pessoa que gostava de teatro musical e gostava de discos, uma coisa que eu também amava, né? Eu tinha coleções de discos. Era uma pessoa nostálgica, era uma pessoa que gostava de contar uma história e era uma pessoa muito sozinha, solitária, que muitas vezes é um pouco o fã do musical, né? Uma coisa meio solitária, que ele tá vendo aquele artista lá, ele ama aquele artista, eles não sabem nem porquê, mas é porque esse artista está contando uma história que toca ele muito. E essa personagem falou muito comigo. Às vezes que eu olhava assim a plateia, porque eu tinha essa possibilidade, né? Eu falava quase com a plateia, né? O meu outro ator era a plateia, né? Inclusive o Miguel falou assim, você só vai entender essa peça o dia que a plateia entrar. Porque eu não entendia, eu falei assim, falo, mas eram 50 páginas, eu falava 35 do musical todo. E você vai entender, e foi o que aconteceu. Quando eu sentei a primeira vez na poltrona, que abriram as cortinas, e eu comecei a dar a primeira frase, que aqueles olhos das pessoas brilhavam e acompanhavam, e meio que faziam as mesmas perguntas que a personagem fazia, aquilo modificou a minha forma de ver o musical e a forma de ver o fã. Eu fazia um fã que era fã de musical, mas que estava vendo as pessoas olharem para esse fã de musical. Era uma coisa muito louca, e contando uma história que acontecia no palco, e ele interagia de alguma forma. E eu acho que é a vontade que todo mundo tem. Eu acho que eu realizei várias coisas ao mesmo tempo. Participar de um musical que eu pudesse participar de fora. Sabe, é muito louco, assim. Sabe quando você parou tudo, aí ele vai... Essa aqui é tal pessoa, essa aqui é tal personagem que viveu essa aqui é tal atriz que viveu tal personagem que tinha uma característica tal, de uma personalidade tal, e eu podia dar a minha opinião, né? Então acho que foi a personagem mais desafiadora e que trouxe muitas possibilidades pra frente depois. Não, é uma loucura, porque eu não contracenava com os atores. Eu ficava do lado do palco, assim, era no cantinho de um palco, com uma vitrolinha, eu colocava a vitrolinha para tocar e era como se essa história que estava tocando começasse a aparecer no palco. E eu meio que olhava aquele universo, o meu universo, né, que era a minha casa, essas pessoas que eu estava contando e essas pessoas que eu amava, que eu não sabia por quê. Porque a minha mãe tocava a história que ele contava. Minha mãe contava, ouvia esse disco 236 vezes, mas essa personagem era munida de milhões de níveis como chama? De camadas, né? Porque era a mãe que gostava, ele começou a gostar, ele que ficou sozinho, ele que ama esse musical, ele que adora contar esse musical. Era uma loucura. Eram muitas camadas, entendeu? E o musical rolando, eu ia lá, pegava um chazinho na minha geladeirinha, ficava interagindo. Era delicioso. Eu podia, assim, era como se eu estivesse na sala da minha casa. É o maior presente que um diretor pode dar para um ator, é essa personagem. E o Miguel presenteou com isso, assim. Foi quase minha volta para São Paulo, né? Porque eu viajei durante muito tempo com o Billy Bond, fiquei 6 anos na companhia do Billy Bond, quase não fazia mais musical em São Paulo. E aí ele me chamou para fazer o Alô Dolly, assim, não, Ivan, tá na hora de você voltar aqui para São Paulo. Vem fazer Alô Dolly aqui com eu, Marília Pêra, e você fica aqui no coro, a gente fica se divertindo, você volta, vê como é que tá o mercado. E no meio do processo ele falou assim, Ivan, seguinte, agora você vai ter essa oportunidade, A Madrinha Embriagada. Eu não sabia muito o que era, fui pesquisar, quase morri, caí da cadeira, quase caí da poltrona exatamente, porque era um personagem de 50 páginas. Eu nunca tinha decorado tanta coisa. Foi desafiador em todos os níveis. No que eu me sinto mais completo, eu acho que o teatro, eu acho que é o teatro musical mesmo, né? É lá onde eu posso mostrar todas as minhas habilidades, né? Como cantar, me movimentar, porque eu não posso dizer que eu sou um bailarino, mas é que eu sou um ator que se movimenta, decora bem as coreografias. Fernanda Chama que fala assim, olha o Ivan Parente, olha como o Ivan Parente está fazendo, é aquilo, é ruim, é exatamente aquilo, aquele pé torto, ó, aquele pé torto, não adianta ser bailarino não ter o pé torto do Ivan Parente. Vai, agora entra, Ivan Parente, isso, olha como ele anda errado, é assim que se anda. Então, eu tive muitos incentivos com relação a essa coisa
do dançar, né? Então eu nunca tive medo de me jogar para dançar. Acho que eu tenho um corpo que responde bem. Então acho que no teatro musical eu consigo mostrar mais as minhas habilidades, né? Que é cantar, dançar, interpretar, essa coisa de criar personagem, né? Minha primeira imersão na televisão foi em 2017, que eu fiz As Aventuras de Poliana. Foi muito depois do que eu já estava fazendo, né? Eu comecei em 96, aí em 2017 eu tenho essa oportunidade, assim, ainda é muito novo para mim. Eu amei fazer, quero fazer 2.000 novelas, se for possível, porque realmente é um lugar que eu me dei bem. Novela tem que ser concentrado, ser rápido em marca. Teatro musical, se você não souber a sua marca, você pode ser decepado por um cenário que entra. Então a gente é muito milimetricamente organizado para realizar essas marcas que os diretores pedem pra gente, porque senão a gente pode se machucar. Então na televisão eu cheguei, toma cuidado com o Ivan, porque o Ivan é novo, né? A marca é essa. Não, mas você já decorou a marca? Gente, é o que eu mais faço na vida, é decorar a marca, né? Então eu acho que o teatro musical me deu todas as possibilidades para eu ser um melhor artista. Eu sinto que no Brasil a gente tem essa coisa, é o ator de televisão, é o ator de teatro musical, é o ator de teatro, é o dublador. Lá nos Estados Unidos não tem isso, né? Porque você vê, a Beyoncé foi lá, gravou o Rei Leão, é uma cantora e uma atriz, a gente tem um povo de teatro musical que faz séries, Netflix, que canta nos musicais, que faz musical, inclusive, né? E lá eles não têm essa distinção, eles são artistas. Então eu sinto que o teatro musical veio para o Brasil para disseminar essa possibilidade do ator ou o cara que quer ser um artista poder fazer tudo e não ter um rótulo. Então eu acho que eu me sinto melhor no teatro musical. Mas eu gosto de todas essas vertentes que eu me aventurei, sabe? Cantar com o teatro mágico, ou dublar lá para Disney, ou fazer a televisão, ou, sei lá, não sei mais o que eu faço, dirigir também, né? Ou mesmo dirigir. Acho que o teatro musical me deu toda essa base. Acho que se fala assim, Ivan, o que você quer fazer esse ano, quando voltar da pandemia? Eu quero fazer teatro. Quero fazer teatro musical, pelo amor de Deus, porque senão eu não sei como é que a nossa alma, a minha alma vai continuar vibrando, assim. A segunda montagem de Les Mis aconteceu em 2017, né? As audições foram em 2016. Eu lembro de receber um e-mail da Marcela Altberg falando, Ivan, a gente gostaria de te convidar para fazer a audição do Les Mis que vai vir, né? Quase fiquei doido, falei assim, nossa, Les Mis vai voltar, nossa, caramba. Claro, eu quero ir. Então eu vou te mandar o material. Aí ela me mandou o material e eu respondi para ela, você tá doida? É o Thénardier. Eu não tenho voz dramática, a minha voz é voz leve, eu sou tenor leve. Ele é muito mais velho. Eu não sei se seria o caso de eu fazer esse teste. Você não quer me fazer, sei lá, para outra coisa? Acho que nem tem personagem para mim, acho que no Les Mis de 2017. Eu falei assim, Ivan, você é um comediante. Eu acho que você deveria fazer, pelo menos tentar fazer. Enfim, fiz o primeiro teste para o Cláudio Botelho. Ele achou realmente que era o caso de mandar para esse lugar. Fiz um monte de aula com o Rony Kaneblevski para entender essa voz que eu poderia utilizar para fazer um teste para os gringos, né? Enfim. Ele me fez um monte de exercícios. Eu fiquei 15 dias fazendo esses exercícios. Fui fazer o teste. Decorei a música, fui fazer o teste. O primeiro teste foi com os gringos, né? Com os gringos, com a Renata, mais a Marcela Altberg, o diretor musical e o diretor da... E aí eu comecei a fazer o teste. Amigos meus putos beberrões, bagaços meus, ilustres canastrões, enfim, comecei a fazer... E aí ele estava parado, aí quando eu ia começar a cantar a música, ele fez, para. Aí eu parei, ele fez, comentou não sei o que com a Marcela, falou não sei o que com a Renata, ele levantou, foi lá e me deu um abraço. Aí ele me deu um abraço, aí ficou toda a Marcela assim. Queria te agradecer porque a gente está vendo muita gente, estou vendo desde o Rio, e é a primeira vez que alguém conta essa história para mim. E conta de verdade. Foi muito, muito lindo o que você fez. Aí começaram a zoar e tal, assina o contrato, uma banda de loucura ali, a Renata rindo, todo mundo rindo, e eu em pânico, né? Gente, o que está acontecendo? Esse gringo, o que ele está querendo, né? Fez um monte de brincadeira, cantei a música toda, obviamente, e depois eu tive que fazer mais 7 testes. Não foi só aquele.
tive que testar com várias Thénardiers, fazendo de um jeito, fazendo de outro, canastrão, apresentador, doido. Ele pediu para fazer de várias formas, até que depois de um mês, aí me ligaram, para um mês e meio, quase em dezembro já, me ligaram que eu estava no elenco. É um processo muito louco, porque você nunca, não é que você nunca acha que é capaz de fazer, mas era um personagem muito distante de mim. Mas como eu estava dizendo na outra vez, né, para mim nunca acontece, tem que sempre ser fora da zona de conforto, né? E essa personagem com certeza foi a que mais me tirou. Durante um ano eu tive que cantar numa região que não é minha, falar numa região que não é minha, utilizar uma interpretação que era de dramaticidade e de coisa ruim, né? Porque o Thénardier, ele é uma pessoa suja, nojenta, ele faz o que pode para roubar alguém ou então matar. Matar é o básico para ele, né? Então, usar essas personagens, porque as minhas personagens normalmente são boazinhas, são padres, são bispos, né? São homens da poltrona, Pinóquio, né? É muito difícil me darem um vilão. E apareceu numa hora certa, para mim, que estava mudando uma chavinha. Ivan, é capaz, é possível também usar uma voz dramática de barítono, abaritonada. E isso apareceu mais forte para mim, né? Porque, poxa, se eu luto com essa história de ser um artista, eu tenho que estar pronto para fazer qualquer coisa mesmo. Se eu ter que fazer uma voz fina, vai ter que ser fina. Se é grossa, se é média, é média. Esse teste me acordou para isso, né? Acho que o processo todo de escolha foi o mais louco. Depois, assim, claro, foi difícil, porque você tem que montar uma personagem do zero, com uma parceira doida, que é a Andresa Massei, que... Enfim, acho que fizemos uma dupla incrível. Durante os ensaios, acho que o processo fluiu muito bem, a gente tinha muita química. Eu andava para a direita, quando eu via ela estava na direita. Eu andava para a esquerda, a mesma coisa, a gente tinha uma química, era incrível. Quando eu pensava fazer tal coisa, ela estava fazendo junto comigo. Então, assim, não existiria outra pessoa para fazer Les Mis comigo, senão Andresa Massei naquele momento, naquela hora. Então, eu agradeço aos gringos de terem visto isso em mim. A Marcela, primeira, que foi a pessoa que fez. O Ivan pode fazer, gente. Ó, fica ligado. E eu, imagina, concorri com os atores mais sensacionais do teatro musical. Quando eu chegava no teste, vi e falei assim, gente, perdi já. Isso aqui já sabe fazer isso há muito tempo. Então, assim, eu agradeço eles terem visto isso em mim. Isso que é importante, assim, lembrar que nós somos uma massinha. Se essa massinha endurece, a gente não serve para mais nada. O Les Mis me acordou para isso. Ivan, você pode fazer o que você quiser. Claro, não vou fazer o doido, agora vou ser presidente do Brasil. Não. Eu quero fazer a minha arte ficar sendo moldado o tempo todo do melhor jeito aí. As duas montagens são muito diferentes, né? A primeira é muito clássica. Ela trabalha com um giratório que as coisas vão aparecendo, né? Parece um filme mesmo. Ele não para mesmo. O Les Mis agora também tinha isso, mas a teatralidade dele era mais antiga, era toda mais dramática, tudo era mais dramático, todas as atuações eram mais dramáticas. Essa segunda, a coisa era um pouco mais solta, ao mesmo tempo que era um espetáculo difícil de fazer, porque Les Mis, vai falar que Les Mis é fácil fazer, não, que só acontece tragédia o tempo inteiro. Começa com tragédia, termina com tragédia, né? Começa com morte, termina com morte. Não tem muito o que dizer. Graças aos Thénardiers, a peça flui um pouquinho mais, porque as pessoas conseguem respirar. Mas a primeira montagem tem essa coisa mais teatral, mais, não que a outra não seja, mais clássica. A segunda, eles dizem, até um diretor nosso fala assim, ela tem uma coisa mais jovial. As telas, os lugares eram feitos através de telas, de telões, de
pinturas do próprio Victor Hugo, que eram projetadas no fundo do teatro. E eu acho que isso também fazia com que a coisa ficasse mais high-tech, era a história. O diretor falou assim, ele é mais high-tech, ele acontece mais rápido. Sim, a música era mais lenta da primeira versão, a segunda versão, a coisa aconteceu um pouco mais rápida. E isso dava uma dinâmica que algumas pessoas estranharam. Tá muito rápido, se vendendo para essa nova geração que quer que as coisas sejam todas muito rápidas. Mas eu não senti isso, assim. Eu senti que o espetáculo ele ganhou uma agilidade sem perder a dramaticidade. Não, acho que a dramaticidade não se perdeu. Pelo contrário, eu acho que eu não senti as pessoas respirando na plateia, sabe? O outro Les Mis, acho que as pessoas se movimentavam mais. Era um espetáculo mais lento. Aquele giratório para a coisa começar, para a cena se montar, aquilo acho que não tem mais como ser. É como o Fantasma da Ópera. Quando eu vi em 2003, 2004, o Fantasma da Ópera, quando eu vi essa nova versão, eu falei assim, nossa, como é lento, né? Porque é esse teatro mais lento, mas não deixa de ser ruim ou bom. Eu acho que é diferente. Só. Histórias engraçadas de 2017 mesmo. Bom, é só trabalhar com a Andresa Massei, é praticamente um endosso de que vai acontecer alguma coisa engraçada, né? A gente todo dia passava por situações engraçadas. Tipo, às vezes a gente esquecia não de ir pra cena, mas que tinha que estar em tal lugar, tal hora, a gente chegava muito em cima da hora, então a gente ficava desesperado. Mas eu acho que as coxias eram mais legais, assim, tipo, na hora dos jantares, a gente morria de rir porque tinha uma mesa que era só para os veteranos, né? Tipo, era eu, Andresa, Raquel Ripani, Nando Prado, o Daniel Didias, eram os mais velhos. Só a gente podia sentar ali, sabe? Quem tentasse sentar tinha que ter um histórico, por exemplo, Laura Lobo, às vezes podia entrar com a gente, sentar, porque ela é uma veterana, porque ela fez o primeiro Les Mis com a gente. Então a gente tinha essa coisa dos bastidores. Eu e a Andresa, nós somos, assim, por mais que a gente seja muito engraçado, nós somos dois coxinhas caxias. A gente não faz nada que não esteja no script, a menos que aconteça uma tragédia, tipo, não sei, esqueceram o balaio dela, ela tem que cuspir. Antes era um negócio assim, ela tem que cuspir, não sei. Mas isso não aconteceu. Eu não me lembro de ter histórias... Gente, eu não me lembro de ter histórias engraçadas. Acho que não teve história engraçada nenhuma, minha e da Andresa. Tem histórias tristes, mas engraçadas não. Todo mundo da plateia um dia tinha que assistir o espetáculo atrás, sabe? Troca de roupa é uma coisa doida. Se você coloca um meia ao contrário... se você vai entrar com a meia toda ou com a calça ao contrário, você vai entrar, porque não tem tempo para consertar isso para entrar em cena. Por exemplo, a primeira parte toda de Toulon até a entrada de Paris, a gente faz um monte de personagem, né? Eu não fazia uma personagem só, fazia um monte de personagens que entravam durante a peça. Lá atrás, o nível de gente se trocando e se trombando, às vezes esqueceram tipo uma bíblia, um negocinho, que às vezes o camareiro tem que sair correndo. Esse outro espetáculo é uma coisa incrível de se ver. Se alguém pudesse ficar sentado em cima e ver tudo o que vai acontecendo, os técnicos colocando coisa, tirando coisa, a gente se trocando, a pessoa chamando o show, né? Entra a luz tal, baixa tal telão. Meu, é tudo muito sincronizado, tem muito profissionalismo, assim, eu fico impressionado com essa outra peça que acontece atrás ali, sabe? É um universo que se o público pudesse ver, se as pessoas que falam mal de musical pudessem ver, ou que não acreditam em musical, tem muito investimento para nada, e entender o que são essas pessoas trabalhando lá atrás, né? Técnicos, maquiadores. Você sai de uma cena, você tem que entrar maquiado em 3 minutos para a próxima. Então, eu sinto que esse espetáculo seria uma coisa super interessante das pessoas verem e para entenderem o que é fazer teatro musical. Eu me lembrei de uma das coisas engraçadas que aconteceram no Les Mis. A gente tinha uma cena, eu, Daniel Didias, a Andresa Massei, uma das pequenas Eponines. E tinha uma delas, a Ashley, que eu amo, uma atriz ótima, incrível, ela fazia a peça, só que ela não tinha, ninguém conseguia dominar ela. Ela fazia o que ela queria. Ela ia para onde ela queria, onde ela quisesse. E aí eu lembro de uma vez que
a criança, ela começou a contracenar com a plateia, falando assim. Aí eu falava tal coisa, ela fazia assim, ó. Ah, não sei que tal coisa, que não sei coisa, ó. Começou a fazer um monte de caras e bocas. A Eponine, que é uma criancinha coitadinha, estava fazendo um monte de macaquice, um monte de falando com o público. Falando, não, mentira, ele não faz. Falando pro Valjean, mentira, ele não faz isso. Era tipo, dando toda a letra do que precisava. Não, ela precisava ser uma criança frágil, que estava ali sofrendo com aquele casal. E ela fazendo não sei o quê. Aí, de repente, eu percebi, segurei numa na mão dela. A Andresa percebeu, segurou na outra mão dela. Não obstante, ela começou a fazer assim, ó. Não! Tentava fazer com a cabeça, aí a gente escondeu ela. Não conseguiu, a gente agarrou ela e segurou ela no colo. Ou seja, a gente ficou com a criança, eu e a Andresa segurando a criança e o Daniel Dides dando, e já era difícil para ele a língua, porque ele é um espanhol e falava em português. E ele não entendendo o que estava acontecendo, achando que a menina estava tendo um epilético, ele dando o texto assim, ó, dramático, rindo, e a gente... Leve essa criança! Uma hora a gente fala, leve essa criança, pelo amor de Deus! Leve essa criança! Ninguém queria mais ficar... Ela, óbvio, falaram com ela depois, mas acho que esse foi o momento mais difícil para mim e para a Andresa no Lemis, segurar essa criança. Nunca mais ela fez, obviamente. Não fez a peça, fez. Nunca mais ela fez aquilo. Mas pra você ver como é doido trabalhar com o inusitado ali em cena, principalmente um musical que você tem que dar a fala na ponta da batuta do maestro, né? Mas esse foi um momento... A Ashley vai lembrar desse momento, acho que ela vai morrer de rir. A Andresa também. A dublagem aconteceu para mim em 2017. Eu tinha acabado de saber que eu ia fazer Lemis e uma amiga minha tinha acabado de fazer um contrato com a TV Group para ser versionista das músicas novas, dos filmes novos da Disney, a Mariana Elizabetsky. E aí ela disse, Ivan, eu estou indicando alguns nomes lá para TV Group, porque a Disney agora tá com um patamar novo dessa coisa de dublagem. Hoje, quem cantar a música vai também dublar. A Disney está exigindo isso, que não era uma prática comum, né? Alguém cantava e alguém dublava. E eles estão pedindo algumas indicações de pessoas de musical, porque ela sabe que tem gente boa de musical e eu te indiquei. Que o próximo musical vai ser a Bela e a Fera, o live action da Bela e a Fera. Tô te indicando aqui pra ver se eles gostam da sua voz pra fazer alguma coisa. E aí eu fui na TV Group, fiz esse teste com o Rodrigo Andreato e com o Nando Valverde. E a Ana Lúcia Lima, que é uma das diretoras da Disney, também tava. E aí o teste era pro Lumière, que é um personagem que... super difícil, né? Porque além de dublar, ele ainda tem o sotaque francês, né? É uma dificuldade. Eu nunca tinha dublado. Então, fiz o teste de voz, sem o sotaque e com o sotaque. E depois de 2, 3 semanas, eu fiquei sabendo que eu tinha passado. E aí o desespero tomou conta. Falei assim, gente, mas eu não dublo, o que eu vou fazer? Enfim, chegamos lá, o Rodrigo Andreato, pessoa linda de morrer, junto com a Ana Lúcia Lima e mais uma pessoa que foi me ajudar na coisa do francês. Tudo muito devagar, eu nunca tinha dublado, mas, é uma loucura, porque você recebe o material todo na hora, não é que você recebe na sua casa, fica ouvindo, tem que fazer, legal, ótimo, eu decoro, não. Você recebe a cena na hora, o que você tem que dizer na hora, às vezes eles mudam, porque tem que, com a boquinha da personagem, você tem que dizer no mesmo tempo. A sorte é que a gente tem o ouvido muito treinado, né, por causa de ouvir, tem que cantar, a gente ouve. Então a gente meio que ouve o que a pessoa está falando e meio que reproduz. Só que como que a gente reproduz? Com a mesma melodiazinha do inglês. E aí é essa que é a grande sacada, você abrasileirar, trazer para a nossa realidade. Essa é a maior dificuldade do versionista e do dublador, hoje, para a Disney, que é você se adequar a isso. Ou seja, eu peguei o pior momento, né? Já peguei logo o pior momento. Porque antes, a gente ouvia, quando você ouve vai assistir Sessão da Tarde, você vê aqueles filmes antigos, vai assistir, sei lá, Fantástica Fábrica de Chocolates. Você ouvia, as pessoas falavam todos assim, patana, porque eles pegavam a melodia da pessoa que estava falando lá. E hoje em dia você não faz mais isso. Até tem dublador que faz, mas hoje em dia é menos comum. Então eu peguei o pior momento. Foi difícil, porque assim, você
tem que pegar na hora, pegar a boquinha do boneco, tem que olhar o que tem que dizer. Às vezes você tem que decorar. Decorei. Aí vai olhar a boquinha do boneco, fazer na intenção o que o cara tá querendo. Pode ser quantos takes precisar, foi feito. A TV Group entendeu que para fazer o que a Disney estava querendo, talvez tivesse que ter mais horas de gravação para que funcionasse. E ficou um trabalho lindo, maravilhoso. O público recebeu muito bem essa dublagem, diferente do Rei Leão, que foi um pouco mais difícil. Acho que as pessoas tinham uma ideia da dublagem do Rei Leão muito na cabeça. Os fãs, né, do filme foram mais difíceis quando eu dublei o Timão em 2019. Mas surgiu para mim através do teatro musical. Ou seja, tudo o que acontece na minha vida vem através do teatro musical. Eles entenderam que eu, sendo um bom intérprete de teatro musical, poderia, mesmo com um pouco de dificuldade, realizar o trabalho e fazer Disney, né, gente? Quem não quer fazer Disney? Pelo amor de Deus, quer ver sua voz sendo colocada no cinema para todo mundo ouvir, né? Então, isso é legal. E mais legal ainda, no Rei Leão, eles adotaram a história de, nos créditos, aparecerem o nome da gente, ao invés dos caras que dublaram originalmente. Eu cantando, tava lá, o nome do cara original. Pô, sacanagem, né? No Rei Leão, a Disney Brasil conseguiu fazer com que eles já fizessem um set com todos os dubladores do mundo, ou seja, cada lugar que passa dublado, nome Ivan Parente, Rodrigo Milaré. Então, assim, aparece essas pessoas, que eu acho que você assistiu dublado, você viu com essas pessoas, você não viu com esses caras, né? Que eu acho que a dublagem está ganhando esse espaço agora. Enfim, né? Também, é mais um espaço para eles, para nós. A dublagem do Brasil é a melhor do mundo, né? Uma das melhores do mundo, não dá pra falar que é a melhor, mas, tipo, você vai ao cinema, assim, é óbvio, eu adoro ver o original, mas quando eu vou assistir um filme, principalmente desenho, no cinema, eu vejo dublado, porque, meu, as sacadas em português são melhores que a do inglês até você fala assim, entendi o que ele quis dizer. Entendeu? Mas é porque é muito regional, é muito deles, é um jeito de falar. Aqui, quando eles traduzem, por isso que o versionista hoje é muito importante. E o cara que vai dublar também, porque se ele não pegar as sacadas, né? Inclusive no Rei Leão, eu podia até... Ivan, não tá cabendo na sua boca, como é que você diria isso? Aí eu diria assim, grava desse jeito, que vai funcionar. Entendeu? Então tem essa liberdade. Antes não, era... Foi. Entendeu? Vai por anel. Hoje em dia tem um controle de qualidade um pouco maior, tanto dos diretores quanto dos dubladores. Eu fico feliz por isso, porque acho que quem ganha é o público. É uma loucura, né? Eu falo assim, é um clichê, mas eu vou ser muito sincero, eu lembro que quando eu assisti o Rei Leão pela primeira vez, eu quase morri, e o Rei Leão ficou pra mim, durante décadas, a melhor animação. Inclusive parece que era um filme B, né, deles, né? Que, deixa pra depois, faz a Pequena Sereia, não, faz não sei o quê. Vamos lançar esse Rei Leão. Virou o Rei Leão. Marcou muito a minha vida. E, assim, se eu tivesse que escolher, assim, sem saber qual personagem, eu teria escolhido o Timão. Tanto que quando eu fiz o teste pro Timão, eu quase morri. Tanto que eu tremia, porque quando você chega, você vai ter um teste da Disney, você fala assim, vai ter um teste da Disney, o que vai ser agora? Você chega lá, tá escrito Ozemeto. O que é isso, Ozemeto? Tem uma dália, né, que é uma coisa grande que eles chamam esqueci o nome que eles chamam, pedra. Lá escrito Ozemeto, Ivan Parente, diretor tal. Eu falei assim, gente, Ozemeto. Você entra lá dentro para fazer o teste, aí eles soltam. Eu sei que o que eles fizeram comigo foi uma grande sacanagem. Não me falaram nada. Eu podia entrar e falar assim, você vai fazer teste do Rei Leão. Não. Entrei, botaram, aí só vi a seguinte cena. Agora você vai dublar isso aqui, vai. Era uma pata, BUM! O Rei Leão. Era isso que eu tinha que fazer. Eu não consegui fazer. Eu comecei a chorar, falei, não é possível, o que está acontecendo? Vocês são doidos, vocês deviam ter me avisado, porque, meu, é uma bruta personagem, é um cara que claro que assim, tem a minha personalidade, mas, pô, vocês tinham que ter que avisado, entendeu? Enfim, aí todo mundo morreu de rir, trouxeram uma água pra mim, toma essa água dos infernos, você é doido, não sei o que, fiz o teste. Quando fui gravar, a primeira coisa que eu fui gravar foi Hakuna Matata. Também mais 15, 20 minutos para conseguir gravar, porque assim, quando você começa Hakuna Matata,
você já começa a chorar, né? Eu lembro que cada vez que começava eu chorava. Porque, meu, é icônico, né? É uma das músicas mais conhecidas da Disney, né? E um dos filmes mais icônicos da Disney, dessa nova safra, né? De músicas, de musicais, de filmes, de desenhos da Disney. Então, eles tinham que ter tido uma preparação, falado com um psicólogo, feito um jantar, entendeu? Uma conversa mais para avisar o que você vai fazer, entendeu? Então, assim, você eternizar, é uma bruta responsabilidade você eternizar a Hakuna Matata. Penso muito nisso. Então, assim, se você falasse assim, qual você... Eu quero o Timão. Claro, tem um monte, agora eu tenho vontade de fazer um monte. Agora você vai eu queria fazer o Capitão Gancho, eu quero fazer, sei lá, pode mandar o Jafar do Aladdin. Obrigado! Gente, eu tenho uns universitários aqui, os Jafados, entendeu? Dá vontade de fazer um monte, porque você pega gosto. Então, pode me chamar. As Aventuras de Poliana surgiu para mim em 2017, em maio, junho de 2017. Na verdade, um pouquinho antes, acho que foi em março, quando começaram os testes da novela. Eles começam muito antes, começam a gravar tudo muito antes. Enfim, eu estava fazendo Les Mis, uma das produtoras de elenco foi assistir, produtoras do SBT foi assistir o Les Mis, ficou doido em mim e na Andresa, convidou a gente para fazer o teste. Mas foi muito louco o jeito que ela convidou. A Lili, que ela tem todos os meus contatos hoje, mas ela entrou em contato comigo pelo Facebook, uma coisa que eu nunca... Fiquei, acho que uns 15, 20 dias sem responder ela. Ivan, eu gostaria, estou aqui querendo te convidar para fazer um teste de um personagem tal, queria ver se você quer fazer, blá blá blá. Tava lá naquela caixa que você não consegue ver. Aí um dia eu fui lá olhar, e me disse, quer um teste para SBT? Eu falei, gente, como assim? Liguei na hora para ela. Alô, Lili? Oi, quem fala? É o Ivan, parente. Nossa, Ivan, tô atrás de você, que não sei o quê. Daqui 2 dias vai ter um teste. Eu falei, 2 dias? Daqui 2 dias, porque faz tempo que eu te mandei esse negócio. Eu falei, gente, por que você não me ligou? Pediu um telefone de alguém pra mim, né? Ai, Ivan, não sei o que aconteceu. Enfim, depois de 2 dias, falei lá com o pessoal do Les Mis. Falei assim, gente, eu vou fazer um teste pra um negócio. Fui fazer teste, eu, André, até encontrei com a Andresa lá, todo mundo. Uma galera, Paulão Flaiban, todos os meus amigos foram fazer teste pra essa novela. E era um personagem que era um pouco parecido comigo, que era um personagem meio clownesco, era um personagem meio chapliniano. Eu entendi que era um personagem que era para ser engraçado, mas ao mesmo tempo puro. Ele era uma criança, entendi que era uma criança. Então eu fui com o coração super aberto, fiz teste com umas 2 ou 3 meninas, mas depois de fazer o primeiro teste, fazer o segundo teste, eu estava saindo, o Ariel me chamou, Ivan, eu queria que você fizesse mais um teste com mais uma menina. Será que você pode? Era uma menina que eu já tinha passado lá fora, porque a gente fica batendo texto, bate texto com uma, bate texto com outra. Você pode bater comigo? Posso? E aí entrou a Letícia Tomazella, que eu já tinha batido lá. E foi amor à primeira vista. Eu entrei, ela falou assim, Ivan, senta. Ela falou assim, que foi? Senta. Sentei, aí ela lascou uma lixa de unha e já começou a dar o texto, tipo, meio oprimindo, sabe? E aquilo eu entendi, falei assim, entendi o que ela quer fazer. Já entendi. E aí a gente começou a fazer a cena. Naquele dia, eu lembro que, depois falaram pra gente que naquele dia, naquela cena, eles falaram, não precisa nem mandar pra Iris, obviamente que mandaram, mas a gente tem certeza que são esses dois. Foi muito legal ter feito com ela o teste e depois ter encontrado, porque a gente ficou, quem que passou? A gente só fica sabendo no dia que tem um encontro com todo mundo, né? Eu sempre tive medo dessa coisa da televisão, porque todo mundo fala assim, a televisão é um ambiente que tem muita competição, como se no teatro musical não tivesse, né? O pessoal fala da televisão como se a televisão fosse um monstro. Mas que tem essa coisa urgente, que você recebe o texto num dia, no outro dia já tem que estar com o texto na ponta da língua, porque aí o diretor já começa a brigar com você, te detonar, e tem muita gente, né, como aqui, né, tudo bem que eu não tenho nada decorado, mas as pessoas se movimentam, aí você se desconcentra, e você está fazendo às vezes uma cena... Eu tinha medo de tudo, tinha medo de decorar, tinha medo de estar em cena, tinha medo de passar a cena, de estar com as pessoas, e falaram que as crianças eram umas demônias. Elas sabem até o texto de vocês, viu? Então, assim, é bom você estar com o texto decorado. Ou seja, a gente entrou em pânico. Então, quando eu conheci a Tomazella, foi amor à primeira vista, a gente construiu uma coisa super linda lá.
Dificílimo fazer TV também. Eu tenho inveja das pessoas que falam assim, nossa, TV eu faço com os pés nas costas. Tenho inveja, mas é como eles devem falar assim, nossa, como é que você faz isso? Canta, dança, interpreta? Eu faço com os pés nas costas. Claro, tem um trabalho, mas eu faço com mais facilidade. Televisão para mim foi um agregador na minha profissão, porque o teatro musical me deu um certo patamar de notoriedade, mas a TV me jogou para o Brasil todo, me levou para as crianças do Brasil todo, que serão os potenciais público dos teatros no futuro, se Deus quiser. Então é um público que eu já gosto, né? Trabalhei com o Billy Bond, fiz anos de teatro infantil com o Billy Bond, várias peças, e voltar para fazer o Lindomar em Aventuras de Poliana para a criança, numa novela de criança que fala sobre... o assunto é pueril no ponto mais alto, precisa da imaginação, né? A criança tem isso e o adulto, às vezes, meio que se esquece de acessar esse lugar, né? E eu pude, em todas as possibilidades, eu pude acessar essa coisa lúdica na personagem. Eles me deram toda a liberdade para o corpo que eu quisesse. Assim, você pode escolher um tique. Você escolhe o tique que você quiser. O que ficar melhor para você, eu escolhi o tique que eles queriam, que tivesse um tique, tinha uma puxada de coisa de bigode. O jeito de falar, eles me deram toda a liberdade. Ou seja, trabalhar no SBT é uma coisa, assim, eu tive uma experiência muito boa. Quem tem gente fala assim, nossa, minha experiência foi ruim, com televisão, depois eu não quis nem mais atuar. Tem gente que até desiste, né? Porque a pressão é tão grande. Eu não, assim, eu quero fazer pelo resto da minha vida. É gostoso de fazer, principalmente no SBT, assim, claro, eu quero fazer televisão, série, no Globo, Netflix, quero fazer tudo. Mas eu tive uma experiência, a primeira experiência foi muito boa no SBT. Uma equipe amorosa, elenco amoroso, uma equipe criativa amorosa, que te dava a oportunidade. Eu pude cantar, eu pude dançar, eles me deram a oportunidade de tudo. Eu tive muita sorte e tive bons parceiros em cena, o Vincenzo Ricci, que era o meu filho, e a Letícia Tomazella. Se não fossem eles, e claro, os diretores maravilhosos, o Mena, o João, o Buri, né? O Marinho, pessoas que eu nunca vou esquecer na minha vida, que fizeram esse processo, como chama? A passagem do teatro musical para a televisão ser mais fácil, sabe? Ivan, não se preocupa, você está saindo de cena, Ivan, porque você mexe assim. Como é que você quer que as pessoas te vejam se você fica fazendo assim? Então, fala e depois se movimenta, ok? Então, são coisas que, por exemplo, eu ouço histórias de gente na Globo que tinha depressão, porque o câmera lá estava assim, ó. Não acredito que você está fazendo isso. Os câmeras lá no SBT faziam assim. Então, se mexe assim, ó. Se mexe. Aí. Isso, aí. Uns caras amorosos, umas pessoas amorosas, os técnicos lindos. Você não tem o que dizer. Foram 2 anos e meio de gravação que eu nunca vou esquecer na minha vida. A direção aconteceu para mim, o dirigir, né? Aconteceu para mim na época que eu estava no Billy Bond, onde, além de atuar, nós que ficávamos mais tempo na companhia, a gente tinha uma segunda função, que era organizar esses atores mais jovens que chegavam, né? Eu e o Márcio Yakov, principalmente, que é meu parceiro para a vida toda também. Então, eu entrei na companhia do Billy Bond fazendo o Homem de Lata, depois eu fui fazer no Mágico de Oz, depois eu fui fazer o Pinóquio do Billy Bond também. Depois, no próximo espetáculo, o Billy tinha um monte de coisa que ele tinha que resolver, ele largou na minha mão e do Márcio a direção e assistência de direção de todas as coisas que vinham depois. Ou seja, tem que montar o Mágico de novo, o Ivan e o que já conhecem o espetáculo, eles que montam. Então, os próximos, era sempre, assim, o Peter Pan, ele fazia a direção geral, e a gente começou a dirigir sem ter ideia do que seria. Eu comecei a entender que a pessoa que passa pela atuação tem uma facilidade de dirigir, porque ele entende qual é o processo do ator, que às vezes tem um diretor, não, vai para a direita, vai para a esquerda, ou faz... E você não entende que às vezes o ator precisa de
de algumas outras informações para conseguir fazer. Claro, tem diretores maravilhosos que trabalham com processos. No nosso caso, a gente teve que reaprender. Tem as marcações certas. A gente tinha que fazê-los entender essas marcações certas que já estavam pré-determinadas, que acontece muito na Broadway, né? A gente recebe uma bíblia, vai para a direita, vai para a esquerda, você tem que sair daqui, chegar aqui, porque tem uma luz que vai chegar aqui e tem que ter essa luz e você tem que estar nessa luz. No nosso espetáculo era meio parecido, já tinha um espetáculo. E essas pessoas que entravam novas tinham que repetir pelo menos os lugares e aí a atuação, é claro que ia modificar. Só que para a atuação chegar, primeiro tinha que ter a marca. Então a gente começou assim. E esse universo sempre me fascinou, da direção, né? Com o Billy Bond eu continuei fazendo, e ele é um cara muito, faz isso a vida toda, né? Dirigiu todos os videoclipes, ele inclusive descobriu praticamente Secos e Molhados, entendeu? É um cara que a gente tem que ouvir, né? Um cara que trouxe a Broadway para o Brasil, né? Um cara que trouxe a Si do Brasil para fazer Rent no Brasil, e depois Les Mis. Então é um cara que tem visão, e é um cara que viaja o Brasil todo levando teatro musical. Então eu olhava, eu sempre ficava olhando ele dirigir, e tentava reproduzir isso. E a direção aconteceu ali, para mim, as primeiras. E aí eu deixei isso mortinho. Depois que em 2012 eu comecei a fazer teatro musical de novo e é bom estar no palco, não tem que se preocupar com direção, não tem que colocar ninguém em cena, né? 6 anos fazendo isso, eu já não aguentava mais. Poder ser dirigido, poder ser mandado, né? Porque a gente gosta de ser, assim, eu como ator, tem ator que não gosta de ser dirigido, né? Porque sempre pergunta, mas eu gostaria por que não posso ir para a direita? Por que eu pedi para você ir para a direita? Porque a minha coisa geográfica diz que você tem que ir para a direita. E o diretor, ele sabe o que está fazendo, né? Então eu estava amando 2012, 2013, 2014, feliz, né? Madre Embragada, Homem de la Mancha, Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, Os 10 Mandamentos, enfim, fui fazendo um atrás do outro. E aí em 2018, finalzinho de 2018, a Luísa Porto, que eu já tinha dirigido no Billy Bond, falou assim, eu queria que você fosse assistir uma peça, que era o espetáculo do Vitor Rocha, Cargas d'Água. Todo mundo me chamava para assistir, eu falei assim, gente, eu não estou a fim de assistir essa peça, gente, o Cargas d'Água. Falam que é 2 pessoas em cena, doido, né? Não é por causa disso, porque às vezes dá preguiça de sair de casa, a gente trabalha a semana toda e trabalha com teatro musical, a gente fica com preguiça de sair. Eu sei que eu fui assistir, a Luísa estava fazendo a parte de lojinha do Vitor Rocha, já tinha ouvido falar que todo mundo saía sem saber o que falar, e foi exatamente assim que eu saí do Cargas d'Água, eu não sabia o que dizer. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Quem que é esse menino? Que texto é esse? Que música é essa? Quem são essas pessoas? De onde eles vieram? Como eles se reproduzem? O que está acontecendo? Eu saí meio atordoado, já não sabia quem eu era, se eu era eu mesmo, se podia ser outra pessoa. Luísa percebeu, falou assim, tá vendo? Eu falei que você tinha que vir assistir. Eu falei assim, Luísa, o que está acontecendo? Quem é esse menino? O que está acontecendo? Assim, então, queria te dizer que você vai dirigir um espetáculo dele ano que vem. Eu falei assim, como eu vou dirigir? Assim, não, calma, que ele vai chegar aqui e ele vai falar para você. Enfim, aí Luísa Porto, que tinha feito o Mágico de Oz comigo, ela falou com o Vitor, ele tinha esse projeto que ele tinha feito na faculdade lá em Minas, falou seguinte, se alguém for dirigir esse espetáculo, tem que ser o Ivan Parente. Você imagina que o Ivan Parente vai aceitar? Você, eu sou amiga dele, ele tem que dirigir. E eu vou fazer vocês se conhecerem, vocês vão se apaixonar e ele vai dirigir. Enfim, quando eles começaram com essa história, eu falei assim, gente, mas eu não sou diretora, eu tô com esse trabalho como ator, eu acho que, eu não sei, eu tô meio enferrujado. Eu falei assim, Ivan, a hora que você começar, você vai entender. Enfim, conheci o Vitor. O Vitor é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, dramaturgos, os jovens, de 18, 19, ele não fez nem 20 anos ainda, esse menino. É inacreditável. Quando eu comecei a ler o que ele tinha escrito, quando a gente começou a falar sobre Mágico de Oz e começou a entender que ia ser no Nordeste e que ia ser Mágico de Oz, que eu conhecia a obra de cabo a rabo e podia trazer todas as referências possíveis para eles, eu disse, eu vou aceitar. Aceitei, em 2019 a gente começou a ensaiar, estreamos no João Caetano, com um elenco delicioso, com o que a gente queria, e a gente foi arrebatando. O texto do Vitor é uma coisa que não dá para acreditar.
A direção conjunta com a Daniela Stirbulov ajudou também a esse processo. Eu vi que eu gosto de dirigir. Me acendeu, eu falei assim, gente, eu tinha esquecido como eu gosto de dirigir, né? As coisas iam acontecendo, pum! Nossa, essa cena, nossa, isso, as malas, a história das malas, de ser os tijolos amarelos, não ter nada no cenário, e tudo ser malas, tudo ser eles saindo do Nordeste, foram aparecendo. Eu e a Stirbulov, a gente começou, claro, com o pessoal da parte criativa, a Juliana e a Silvia, que também ajudaram muito, mas eu entendi que a gente às vezes se coloca numa posiçãozinha de coitadinho, eu sou bom ator, eu sei fazer isso, não, eu faço isso, não, claro, você é ótimo ator, obrigado. Não aceita de verdade. E eu entendi ali no Mágico de Ó que tudo passava pela minha mão. Sabe quando, tipo, vê se o Ivan gosta, vê se o Ivan gosta. Eu falei, gente, é uma responsabilidade super grande mesmo ser diretor. Mas eu estava pronto, engraçado, estava pronto para aguentar aquele baque. Era um texto muito bom, eu não podia fazer uma pirotecnia, porque se o texto fosse esmagado, a gente perdia a peça. Foi uma briga, inclusive, que a gente tinha. Coloca um negócio. Não, gente, não pode ter nada. São eles e eles vão montando as coisas. E acho que essa parceria com o Vítor aconteceu muito lindamente com a Luísa, que deu asas para o Pedro Vasconcelos assistir essa peça. Ele foi obrigado, ele disse, não, foi obrigado pela minha esposa. Minha esposa falou que eu tinha que assistir essa peça, fui contrariado. Na primeira música eu já estava chorando e ele pegou esse espetáculo e levou para o cinema. Ele dirigiu isso lá no Nordeste, levou todo mundo para o Nordeste. A gente não pôde acompanhar, infelizmente. Eu e a Daniela, a gente estava fazendo espetáculo, ensaiando coisa aqui, não conseguimos acompanhar. Mas ele fez um filme lindo que está para estrear, a gente já viu algumas prévias. Então eu me senti orgulhoso de o Pedro ter visto um espetáculo meu e ter vislumbrado um filme sobre uma obra que todo mundo ama e é brasileira. Fala da nossa gente. Como é que o Mágico de Oz pode falar da nossa gente? Tá lá. O Vítor Rocha conseguiu isso. E acho que eu consegui imprimir com a responsabilidade que eu tive, e junto com a Dani Stirbulov, obviamente, não tem como tirar a mão dela nisso, para entregar esse trabalho lindo. E graças a Deus, agora esse ano eu já dirigi um outro espetáculo, Menino de Lugar Nenhum, que é da companhia do Teatro de Panela, que também me chamaram, que também é um espetáculo lindo, que se Deus quiser vai estrear. Então eu estou feliz, assim, que eu pulei mais um obstáculo da minha própria consciência como artista, sabe? Eu acho que o artista fica com essa assim, eu não sei fazer isso, eu não vou me meter nisso. Claro, eu acho que você tem que ter um pouco de cautela, não vai pegar e falar assim, eu sei fazer cinema, e vai lá, resolve gravar um filme, né? Eu acho que as coisas aconteceram para mim todas na hora certa. A direção aconteceu graças ao Billy Bond, né? Eu ter passado por esse processo, e ter a Luísa Porto de ter acreditado, junto com o Vítor Rocha, de que eu podia fazer isso. Eu sou muito feliz assim, com o resultado. Outro dia passou na televisão, eu chorei igual, parecia um tonto, lembrando, nossa, isso aqui foi por causa disso. Nossa, que lindo, olha essa luz do Fran Barros, gente, que loucura. Por enquanto, são os meus dois filhos, o Menino de Lugar Nenhum e o Mágico de Ó, que estão aí, prontos para serem assistidos, se Deus quiser, depois que essa pandemia louca acabar. Silvio Santos vem aí, acontece de repente que me jogam no colo Pedro de Lara, né? Pedro de Lara é um das personagens mais icônicas da formação de jurados do Silvio Santos. Pesquisando, né, depois, antes de começar a criar a personagem, Pedro de Lara era jornalista, né? Ele interpretava sonhos na rádio. Olha que loucura, era um cara que interpretava sonhos, então as pessoas ligavam e interpretavam sonhos. Então ele sempre tem essa coisa meio lúdica, né? Sempre teve essa coisa meio transcendental, né? Ele tem essa coisa, né? E ele sempre dizia que o Pedro de Lara foi uma invenção, porque todas aquelas pessoas eram invenções, né? Ninguém era exatamente daquele jeito. Pedro de Lara era um cara culto, era um cara
inteligente, tanto que as piadas aconteciam naturalmente porque era muito inteligente, ele não era um chucro, né? E a personagem era inspirada para mexer com a plateia. A história era ele ter um embate com a plateia. Se o candidato era bom, ele ia ao contrário. Ou então, se o candidato era mais ou menos, ele ia falando que era maravilhoso para ele ter um problema com a plateia ou com o jurado do lado. Então, essa coisa da explosão dele era a grande personagem dele. Ele era um galanteador explosivo. Porque ele estava sempre com um lírio na mão, né? Era galanteador. Ele dizia que todo mundo paquerava ele, né? Ele era que todas as mulheres queriam ele. Ele era um pândego, né? Então, vendo essas imagens, eu falei assim, gente, como que eu vou fazer isso? Eu nunca tinha feito uma personagem que tivesse existido, que tivesse tido vida de verdade, né? Então, foi a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, mais uma vez, saindo da zona de conforto. Eu falei assim, vão me execrar, vão falar que eu sou um péssimo ator. Enfim, vem aquela coisa toda, estudei bastante ele, resolvi focar em duas coisas, nessa coisa amável e na explosão, só nessas duas coisas. O meu medo era que ele ficasse caricato, pensando que hoje em dia a gente costuma ter atuações menos caricatas e mais humanizadas, né, naturalistas, não dava para fazer impossível fazer um Pedro de Lara naturalista, né, porque senão não ia ter nem graça. Mas eu queria que ele fosse o mais humano possível. E deu certo. A Fernanda gostou do meu processo, gostou que eu não pesava a mão. Ela falou assim, eu quero você parado. Só parado, com o lírio na mão. Se você tiver que dar uma olhada, você olha. Eu falei assim, era exatamente isso que eu queria. Eu falei assim, eu não queria que o tempo inteiro ele estivesse sempre xingando. Porque assim, não tem mais para onde ir. Né? E aí a gente entrou nesse negócio de repente ter uma personagem que está na peça toda, eu não estava na peça toda, eu fui de repente sendo incluído. E se o Pedro de Lara entrasse nessa cena e ficasse lá atrás? E se o Pedro de Lara trouxesse o buquê? Né? Porque ele estava com... E aí eu fui, aos poucos, achando o meu lugar dentro do espetáculo e junto com a Juliana Bogos, que no final das contas nós somos tipo, quase uma dupla, né? Que faz a Aracide Almeida. E a gente foi costurando o espetáculo. Então a construção do Pedro de Lara partiu da explosão e pausa. O tempo inteiro. Explosão e pausa. Que ficou super interessante. E era a minha grande aposta para 2019, né? Desculpa, ó que louco. 2020, quando estreasse em março, né? A gente saímos 2 meses, fizemos uma sessão. Dia 14, no sábado, fizemos 2. E no domingo a gente não fez mais. Parou tudo. Pandemia. A quarentena. A quarentena que só os artistas participaram, né? O resto do país continuou. A gente ficou sem chão. Falaram, vocês vão para casa. A gente talvez volte daqui 2 semanas. Talvez não. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, mas e o trabalho? O que a gente vai fazer? Vai continuar? Não vai continuar? Enfim. Depois de 2 semanas nada aconteceu. Foram postergando, não vai ter. Eu acho que para o artista, para o ator, para a pessoa que acabou de construir uma personagem, que está doida para mostrar para o público, é que acho que a grande troca está na hora que a gente mostra para o público, foi a maior frustração da gente não ter, o público não ter conseguido ver. Eu acho que é uma das direções mais legais da Fernanda e um dos textos mais legais que a Marília e o Emílio já fizeram. Um elenco mais sensacional, mais doido que eu já trabalhei em toda a minha vida. Doido. Só tem gente doida. Vinícius de Loyola, Paula Flaiban, Daniela Cury, o Velson, que é um outro doido. Só tem gente louca. E eles conseguiram fazer, com um bando de gente louca, um espetáculo que a gente se emocionava, que tocava na nostalgia. Sabe naquele ponto nostálgico? Domingo no SBT, Silvio Santos. Pode ter a polêmica que for com relação às vezes, condutas machistas ou antigas que o Silvio tenha. O Silvio Santos é o maior comunicador brasileiro que existe. Não existe outro.
assim, no Brasil. Fala assim, o Boni tem, ele é maravilhoso, mas o Silvio Santos, cara, ele praticamente inventou a televisão brasileira, né, do jeito que ela é hoje. Inclusive foi o primeiro que trouxe um reality show para o Brasil, foi o SBT. Então assim, o Silvio Santos é pioneiro nesse lance. Então, rever a história do Silvio através das personagens e das personalidades que ele trouxe ao mundo, porque assim, você vai falar que o Pablo é quem? É um cara que o Silvio criou. O Pedro de Lara é quem? É um personagem que o Silvio criou. Né, a El Que Maravilha, os artistas que foram todos execrados da Rede Globo, foi o Silvio Santos que trouxe. E eles explodiram no Brasil todo. E a Globo teve que, inclusive, ter que colocá-los no Globo de Ouro, porque era impossível dizer que a Gretchen não ia fazer um Globo de Ouro. Ou o Sidney Magal não vai fazer um Globo de Ouro. Entendeu? Então, o Silvio Santos, para mim, é um ícone. E ter sido... Depois de sair do SBT, que eu já estava apaixonado pela estrutura familiar dele, e ter feito o Silvio Santos, eu estava doido para mostrar o meu trabalho fora da telinha e contar essa história. E foi uma loucura, assim. A gente ficou em casa. Eu estou em casa até hoje, claro, fiz meu estúdio para gravar em casa, mas eu não estou atuando. Foi me tirado tudo. A pandemia me tirou o meu sustento, quer dizer, a coisa que me fazia sair de casa todos os dias. E eu adoro sair de casa, conhecer gente, ir em festas, ensaiar, fazer espetáculo. O meu trabalho é estar com pessoas e aprender com essas pessoas. Esse é o meu trabalho, né, para poder comunicar. E eu não podia exercer, tinha que fazer tudo por Zoom, sem toque, sem nada. Acho que todo mundo sentiu isso, sem abraço, sem beijo. Foi uma forma da gente rever, né, essa relação que a gente estava tendo com a tecnologia, que quando você é obrigado, porque a gente tinha opção, né? As pessoas preferiam não se ver, não se falar, né, antes da pandemia. Hoje em dia elas viram o quanto é importante. Então a base do meu trabalho é esse, é abraço, é troca, é jogo, é no olho no olho. Está sendo difícil. O povo do Silvio Santos criou uma série para a gente fazer, para a gente brincar durante a pandemia, que agora está na Amazon Prime, o Home Office, porque eles sabem que para a gente é difícil estar longe. Então, quando a gente se via nos Zooms, conversava, ajudava. Como tem ajudado um pouco, né? A gente se vê de vez em quando. Mas não é a mesma coisa que a experiência do teatro. Você pode até falar assim, agora tem o teatro gente, pelo amor de Deus, tem teatro em casa, tá ótimo, teatro online. Isso aí, graças a Deus, porque aí não preciso sair de casa. Não existe experiência maior do que o teatro. Não existe. Mesmo o cinema, que você tem que ir, a experiência de estar no cinema é outra. Entendeu? Você pode falar, agora a gente vê as coisas que são básicas mesmo. Você vê que não precisa nem do teatro, nem do cinema, não precisa. Bom, você ficou em casa fazendo o quê? Você viu série? Quem que estava lá? Tinha uns palhaços lá? Quem que estava lá? Era político que estava fazendo a série? Não, só eram os atores. São esses caras que saíram da casa deles e decoraram o texto, foram para os estúdios ou foram para... que estão entretendo vocês nesse momento para que um dia isso volte a ser uma realidade. Lembra naquela época que tinha teatro online? Nossa, que saco, né? Assim, eu espero ver essa, porque assim, eu tenho visto os meus amigos do teatro online, obviamente, porque eu não consigo ficar sem teatro, mas com certeza metade do que eu gosto de fazer na minha vida foi tirado de mim. Eu gosto de estar com a minha família, assim, amo estar com os meus amigos, mas fazer teatro, fazer arte é 50% de mim. E faz 1 ano e meio que eu estou 50% menos. Isso vai influenciar em quem eu sou, em quem eu serei e as pessoas que vão me conhecer daqui para frente, entendeu? Então ninguém está pensando nisso, estou pensando agora. Mas a gente não pode esquecer que todo mundo está passando pela mesma coisa. Mas os artistas já viveram bastante, eles estavam sempre em festa, tá tudo bem. Cada um sabe da sua vida. Eu entendo mesmo um funcionário que ia todo dia trabalhar, que estava feliz em casa, 15 dias, né? Depois, no 30º dia, eu falei, meu Deus do céu, que eu não aguento mais. Eu vejo minha mãe em casa. Eu não aguento mais bater ponto online. Ela bate ponto online, né? Então,
tá todo mundo desesperado, entendeu? Então, o teatro, para mim, ter parado o Silvio Santos foi uma rasteira muito grande, assim. Acho que para todos nós, todo mundo que gosta que trabalha com arte. Projetos futuros. Bom, tem um monte de coisa engavetada, né? Algumas coisas aconteceram durante a pandemia, porque tinha coisa de projeto futuro que sempre você fica empurrando com a barriga, você acaba esquecendo numa gaveta. Tanto que durante a pandemia eu acabei lançando um CD que eu tinha gravado em 2010. Nunca pensei que eu fosse conseguir fazer isso, não tive tempo para fazer isso, né? Durante a pandemia aprendi a editar vídeo, gravei coisa em casa, foi ótimo. Agora, futuro assim, eu quero que o Silvio Santos volte, né? A gente tem tudo para voltar, a gente se fala tipo semanalmente que o meu sonho é voltar com o Silvio Santos. Eu fiz alguns testes para algumas séries, tem algumas coisas para acontecer. Agora, de efetivo mesmo, todos os produtores estão esperando, sabe? Parados. Tá todo mundo assim, ó, em suspensão. Tem tudo isso, mas nada é certo. Eu recebi um convite para fazer um espetáculo agora no segundo semestre. Eu aceitei dizendo, será que vai rolar? Né? Será que vai rolar? Então tá todo mundo meio incerto, assim. Eu tenho vontade de fazer TV, voltar a fazer TV. Tem uma parte da dramaturgia do SBT que foi embora, que tá para voltar agora. A Globo tá tentando se entender também lá. Mesmo os streamings estão gravando no Uruguai, né? Então tem pouca produção brasileira acontecendo lá. São muito pontuais. Então eu quero continuar dublando, é o que eu gosto de fazer. Tô amando fazer lá com o pessoal da TV Group, a Unidub. Agora, se eu disser, você tem plano futuro? Eu tenho um monte, mas nenhum deles ainda é efetivo. A não ser esse lugar que eu estou aqui hoje, que foi possível estar, só tem possibilidades. Tem 3 ou 4, de 4 espetáculos, um infantil e dois adultos para o ano que vem. O Silvio Santos, com certeza, se voltar, é minha primeira opção. Os outros 2 eu nem posso falar porque não podem ser ditos ainda, porque está tudo em captação, é tudo sigiloso. Você não pode falar, porque tem que ter a grande estreia. Mas a gente quer voltar com o Mágico de Ó. Já tem um projeto de SESI que já estava super aprovado, que não rolou. Então, a gente espera que em janeiro a gente retome o projeto do Mágico de Ó para viajar ao Brasil pelo SESI. Se Deus quiser isso acontecer. Tem um outro projeto de um outro infantil que querem que eu dirija, que eu já estou super animado, já vi, achei o máximo, mas também parou tudo. Ou seja, a minha vida ultimamente é cheia de si. E se? Talvez. Acho que sim. Eu me sinto nas brumas de Avalon, sabe? Quando você está naquele momento que você está indo para Avalon, que vem aquelas brumas que fica tudo parado. É isso. Que você nossa, como é que pode estar parado se eu estou me movimentando? É assim que eu estou me sentindo. Eu estou parado, mas eu estou me movimentando. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, assim, as produtoras estão doidas, todo mundo com dinheiro, tendo que segurar, não tem o que fazer, tem que esperar com esse dinheiro só serve para isso. E tem muita gente perdendo patrocínio, né? Eu espero que eu tenha boas notícias, que a próxima pessoa que vai gravar na próxima semana tenha as notícias melhores. Eu hoje eu não posso nem dizer que eu tenho projetos grandes, eu tenho grandes possibilidades, mas Silvio Santos é o meu grande alicerce. Eu ainda consigo, sabe, é a coisa que segura, assim, ai, graças a Deus eu tenho o Silvio Santos. Ai, graças a Deus todo mundo quer fazer. Todo mundo tá assim, ó. Ai, se vocês me chamarem, eu vou. Né? Então é assim que a gente tá, aguardando. Gente, obrigado por terem me acompanhado aqui nesse quiz delicioso aqui, eu cantando para vocês. Não se esqueça, siga o canal do Sessão Popular, vocês vão ver um material super legal, curiosidades, gente cantando, gente dando entrevista, vai ser demais. Não perca, ó. E também liga o sininho, ó. Plim, 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 plim.